Hey, Shalom! Bem-vindo ao terceiro episódio da série Aleph Beit, em que você vai descobrir quem é o homem mais rico da Bíblia. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história. As duas primeiras letras representam o líder de uma casa ou a força de uma família. E se você ainda não assistiu o episódio anterior, você pode conferir no link que está aparecendo aqui acima para você. Mas se você já está pronto e já separou o seu material para anotar e revisar tudo depois, então bora lá, vamos para a letra Gimel. Fala, povo! A gente vai começar agora o estudo da letra Gimel. É uma letra muito especial. Então abre o seu coração, abre a sua mente para Deus falar com você enquanto você descobre a profundidade que essa letra tem na sua vida. Antigamente, quando o alfabeto hebraico ainda era desenhado com figuras e não com as letras que a gente tem hoje, a imagem que representava a letra Gimel era o formato de um pé ou de uma bota, que foi sendo mudado com o passar do tempo. Então, quando chegou na escrita hebraica, que é o Ktav Ivri, esse formato de bota ele ficou invertido, escrito parece que ao contrário, e ele foi mudando a sua direção ao longo do tempo até chegar na escrita moderna, que você pode conferir na segunda letra que aparece aqui no nosso painel. Antigamente, existiam duas formas de falar a letra Gimel, mas hoje em dia a gente vai falar somente com um som, que é um som do G, só que bem forte, que é um G, como Gimel. Daí vem alguns nomes que a gente conhece no contexto bíblico, como por exemplo, Golias, Gólgota, Galileia, Gade. Essa é uma letra que tem uma construção muito legal. Ela tem o formato de um Vav, que é um prego ou um homem, e ele está inclinado porque ele está se movendo, correndo um pouquinho em direção a alguma coisa. E aí surge um Yod, que é uma mão, ou no caso, um pé, porque está na parte de baixo do corpo do Gimel. E isso faz sentido porque é exatamente esse o significado da letra Gimel, um pé. Então, a letra Gimel é formada por um Vav e um Yod. Quando a gente fala então da gematria dessa letra, que é o número que ela representa, a gente tem o número 3, porque é a terceira letra do alfabeto. Ao mesmo tempo, se a gente for ver parte por parte, separada dessa letra, a gente pode contar o Vav, que é esse prego ou esse homem, valendo o número 6. E essa mão ou esse pé que está na parte de baixo do Gimel, valendo o número 10. Somando 10 mais 6, a gente vai ter também o número 16 conectado com a letra Gimel. E o que tudo isso significa? Qual é o contexto dessa letra? Para a gente entender, precisamos lembrar que no ambiente em que o alfabeto hebraico foi desenvolvido, na sociedade do chamado Oriente Médio, o transporte antigamente era feito por animais. E o animal que transportava as pessoas mais ricas com os seus bens era o camelo. Gimel, na verdade, representa um homem rico, sentado em cima do seu camelo, com muitos bens, muitos presentes carregados em cima do camelo para poder distribuir e dar para as pessoas. Imagina que você está na frente de um homem rico que está sentado em cima do seu camelo. É um animal muito alto e você está no chão, na parte de baixo. Por causa disso, provavelmente, você só vai conseguir enxergar os pés dele se você não erguer a sua cabeça. Essa é a ideia da letra, de mostrar apenas os pés de um homem, porque ele é muito grande, ele está muito alto e muitas vezes a gente só vai conseguir enxergar os pés dele. Essa figura do homem rico é uma figura do próprio Deus, que está muito elevado, muito acima. E a reação que muitas pessoas têm na Bíblia quando encontram Jesus ou encontram alguma manifestação de Deus é se ajoelhar, se prostrar, se jogar aos pés de Jesus. Esse entendimento é muito necessário quando a gente lê a história toda que o alfabeto está contando para a gente até agora. Quando a gente lê direto Aleph, Beit, Gimel, a gente aprende que Deus Pai é muito forte e Ele é o líder da casa em que nós moramos, porque nós somos filhos dele. E Ele é um homem rico. Ele tem todas as riquezas espirituais nos lugares celestiais. Uau, isso é muita coisa!
Ele tem todo o universo. A casa de Deus Pai é uma casa de muita riqueza e ele ama dar presentes para aqueles que o buscam. Como esse homem rico, ele está acima de nós, ele está numa posição mais alta, então ele consegue levantar quem ele quiser. Ele pode estender a mão dele, estender os pés dele e alcançar uma pessoa que esteja mais abaixo. Então Gimel ganha também um novo significado, que é o significado de levantar, fazer alguém erguer os olhos, erguer o rosto mais para cima. Já que o Gimel representa o número 3 e tem o significado de levantar, Jesus ressuscitou, levantou dos mortos 3 pessoas nos seus 3 anos de ministério aqui na Terra. Ele também ressuscitou, ou seja, levantou-se da terra no 3º dia depois da sua morte. Esse significado oculto de levantar, erguer uma pessoa, pode significar também um pouco de orgulho, mas agora essa palavra pode ser entendida de 2 jeitos. O primeiro é o orgulho bom, que é na verdade aquela satisfação, aquela alegria, porque você recebeu um presente, uma graça de Deus. O outro significado é ruim, significa desprezar, ignorar uma pessoa. E isso, na verdade, não é o que a Bíblia fala sobre riqueza. Nesse ponto do Aleph Beit, eu preciso te contar uma coisa. Todas as letras foram criadas por Deus, mas a estratégia do inimigo é distorcer, invertendo cada uma delas. Quando você descobre onde você está no Aleph Beit, qual é a parte da sua vida que Deus está desenvolvendo agora, você também percebe qual é o seu desafio nesse momento. Porque o inimigo vai tentar atacar justamente essa letra que você está crescendo, se desenvolvendo, invertendo. Então, na letra Aleph, o objetivo do inimigo não é te fazer forte, mas é te fazer fraco e desconectado de Deus. Na letra Beit, o inimigo não quer que você seja filho de Deus, então ele vai tentar trazer um sentimento de órfão, de que você não pertence a algum lugar e que você não tem uma casa, Deus não quer morar em você. Você está sozinho. Agora, no 3º passo, o inimigo vai tentar colocar o orgulho mau de desprezar as pessoas, ridicularizar, humilhar, manipular as pessoas, que é exatamente o contrário do orgulho que vem de Deus, que é a satisfação, a alegria por receber de Deus todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais de presente. Deus é esse homem rico que dá recompensas, dá presentes para os seus filhos e para aqueles que acreditam e buscam Ele. Ele ama fazer isso. E para poder buscar esses presentes que estão com Ele em cima desse camelo, é necessário que a gente esteja pertinho dos pés dele. E agora, algumas histórias da Bíblia vão nos ajudar a aprofundar esse entendimento de como Deus pode ser esse homem rico. A primeira delas é a história do Redentor. A gente encontra isso em toda a Bíblia. O Redentor era o parente mais próximo de alguém que estava passando por alguma situação de miséria ou de muita pobreza e dificuldade. Se você tem um parente que está passando por muita dificuldade e você tem condição de ajudar, você se tornaria o redentor dessa pessoa, em casos muito sérios. Por exemplo, na história de Jó. Jó perdeu sua casa, perdeu todas as coisas que ele tinha, perdeu seus filhos, sua saúde e perdeu boa parte dos seus amigos. Mas no capítulo 19, versículo 25, ele começa a expressar o seu sentimento cheio de fé e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. A palavra Redentor é Goel, que começa com Gimel. E o que Jó está querendo dizer para a gente é que ele considerava Deus como sendo o parente mais próximo dele. E ele sabia que mesmo que ele morresse, ele mesmo ia se levantar sobre a terra e resgatar, ajudar, tirar o Jó daquela situação muito difícil que ele estava vivendo. Você viu de volta a conexão do Redentor, que é o Goel, com a palavra levantar? Isso a gente não encontra em muitas traduções que a gente tem na Bíblia. Mas a gente encontra esses trocadilhos, essas conexões, quando a gente está vendo o alfabeto original do texto. Outra história da Bíblia que traz exatamente a mesma conexão é a história de Ruth,
Quando Ruth encontra Boaz, que seria o seu resgatador ou o seu remidor, ela entra em silêncio à noite no lugar em que Boaz estava dormindo e passa a noite toda deitada, dormindo aos seus pés. Quando Boaz acorda na outra manhã, ele toma a decisão de ser o resgatador dela. E é nessa história que a gente vê mais uma conexão, os pés de Jesus. Quantos pregos foram colocados na cruz? Um em cada mão. E o terceiro atravessando o meio dos dois pés de Jesus. A letra Gimel representa esse prego que atravessou os pés de Jesus. Talvez, nesse ponto, a gente tenha algum sentimento a respeito do que a gente ouviu falar de riqueza ao longo da vida. Existem muitas ideias erradas a respeito de o que é um homem rico. Se é alguém desonesto, que passa os outros para trás, que não se importa com os pobres. Isso não é verdade. A verdadeira riqueza vem do Senhor. Em Provérbios 11, 25, o filho de Davi nos lembra que a alma generosa prosperará. O verdadeiro rico na Bíblia é generoso, ou seja, ele dá com alegria, ele entrega, ele distribui, ele presenteia as pessoas. Ele não guarda só para ele, mas ele pode sim abençoar muitas pessoas, muitas famílias, porque ele tem muito, ele tem em abundância. Se uma pessoa tiver muitos bens, ela vai poder ajudar muitas outras pessoas com os seus bens. Você só vai poder dar e entregar para as pessoas aquilo que você já recebeu um dia. E é por isso que essa letra mostra a generosidade, a alegria que o Espírito Santo tem de nos entregar dons, presentes, ministérios, sonhos, visões do céu, alegria, paz, justiça e todo tipo de bênção. A palavra bênção começa com beit, ela está na casa, uma letra anterior. E quem tem acesso, quem tem essa chave para ir lá no armário, na estante de Deus, buscar essas bênçãos e entregar para você, é esse homem rico, é o próprio Espírito Santo. Por isso a gente vê que o número 3, a letra Gimel, é exatamente o número da perfeição divina. Existem vários números da perfeição. O número 3 é a perfeição de Deus, a perfeição divina, porque agora está completo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando algo é completado, a gente diz que isso está perfeito. E quem completou mais esse atributo de Deus foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que está conectado com a letra Gimel, tem exatamente 3 funções nesse tempo que a gente está vivendo na Terra, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ou não é incrível essa conexão dentro da letra? Vamos dar uma olhada em algumas palavras que começam com a letra Gimel para a gente aprofundar esse significado. A primeira delas que está no nosso quadro é Goel, e essa você já conhece. Ele é o Redentor. Deus é o nosso homem rico. Ele é o nosso irmão mais velho, o parente mais próximo, que tem todas as condições de nos ajudar e também de nos presentear. A segunda delas é a palavra Gadol, que significa grande. Gadol Elohai, meu Deus é grande. E é verdade, Deus é muito grande, ele é grandão, é o maior de todo o universo. A próxima palavra é Gan, que significa jardim, como o jardim do Éden, um lugar de delícias, de presente que Deus fez para a gente poder desfrutar com ele. Essa palavra também precisa começar com Gimel. E a próxima palavra do nosso quadro é Gimul, que significa recompensa. Essa palavra também tem que começar com Gimel, faz todo sentido. Existem muitas conexões proféticas com essa letra. Existem 3 grandes festas que são levantadas todo ano: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. De todas as grandes festas, nessas 3 será obrigatório que a gente suba, se levante até Jerusalém para celebrar com Jesus quando ele voltar. Existem pessoas que foram enviadas com uma mensagem para dar, para entregar na Bíblia, como Gabriel e Gideão, que começam com a letra Gimel, ou até mesmo como Golias, que foi enviado com uma mensagem de terror negativa, tentando vencer as pessoas com o orgulho do seu povo. Todas essas histórias estão conectadas com Gimel, porque elas tinham uma mensagem para ser entregue, para dar para uma pessoa. Ainda a gente lembra que a primeira Páscoa dentro da Terra Prometida foi comemorada por Josué em Gilgal, que também começa com Gimel.
E ali o povo se alegrou porque finalmente chegou na terra que Deus prometeu que ia dar para eles. A Páscoa de Jesus foi finalmente terminada no Gólgota, que também começa com Gimel. E ele disse que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todas as pessoas para si. Jesus, o Galileu, que também começa com Gimel, porque foi essa região, a Galileia, que experimentou a maior abundância de milagres de Jesus. Nós hoje ainda precisamos do Gimel. A gente precisa se lembrar de que o Espírito Santo, ele sim tem todas as riquezas do universo. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o homem mais rico do mundo e quer compartilhar com você as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Se você quer receber mais estudos como esse sempre que forem lançados, você pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho. E se você gosta desse conteúdo, deixa também o seu like. No próximo episódio, você vai descobrir como é possível se render de verdade aos pés de Jesus. Então, se você quer se aprofundar nisso, te vejo lá em Dalet. Bora?